E aí, moçadinha? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus eu estou bem legal. Estamos aí para a última parte dos polinômios. Vamos nessa! Pá! Safadinhos. A multiplicidade de uma raiz. O que é a multiplicidade de uma raiz? Quando a gente consegue decompor um determinado polinômio, tá? Então tá aqui, ó. Olha que bonito isso aqui, cara, usando o teorema fundamental da álgebra. Esse 2 é o mesmo que está aqui em cima, certo? E aqui, ó, eu decompus, já veio pronto, né, na verdade, decompus um polinômio de grau 6 em 6 termos do primeiro grau. E olha como é fácil, ó. Já dá para saber que 1 é o zero aqui, 1, menos 3 e menos 4. Então, repare nessa brincadeira aqui. Tem alguns termos que eles são raízes várias vezes. Você divide, depois dá para dividir com ele sendo alfa também, de novo, e por aí vai. Tá? Nesse caso, então, menos 1, ou melhor, 1, menos 3 e 4. A raiz 1 ela tem multiplicidade 3, ou seja, ela é raiz tripla. Quando falarem isso para vocês, você tem 7 raízes. Se falar que o 2 é raiz tripla, você já achou 3. Já era. Você vai procurar só 4 raízes, se ele tiver grau 7. O número menos 3, a raiz menos 3 apareceu 2 vezes. A multiplicidade dela é 2, ou a gente diz que a raiz é dupla. E o 4, como apareceu uma vez, a multiplicidade dele é 1, ou seja, ele é uma raiz simples. Tá? Mas isso pode acontecer. Quando fala que as raízes podem ser não distintas, então a gente tem essa situação. E a gente pode ter raízes múltiplas. Então, uma coisa legal também para estudar as raízes é você conhecer a multiplicidade delas. Ou se você já souber isso com antecedência, você pode fazer altas destruições e pode destruir legal os polinômios. A quantidade de vezes que o número aparece como raiz de uma equação polinomial indica a multiplicidade desta raiz. É muito bonito, lindo, o pessoal ama de paixão. Vamos fazer uns exercícios desse negócio para vocês verem. Olha aí um exemplo massa para o detonation. Qual é a multiplicidade da raiz 3 na equação? x4, não sei quanto, não sei o que é igual a zero. Então, pensem comigo, x à quarta. Possibilidade de raízes? 4 raízes. Distintas não, eu quero saber se o 3 ele aparece mais de uma vez. Como ele está dizendo que ele é raiz já, então a gente faz o quê? Ó? Safadinho! Joga o 3 aqui, vamos lá. 1, menos 10, 36, menos 54 e 27. Repete o 1 aqui embaixo. 3 vezes 1, 3, menos 10 vai dar menos 7, 3 vezes 7, 21, menos 21, na verdade, com 36 dá 15, 3 vezes 15 dá 45, 45 menos 54 vai dar menos 9, 3 vezes 9 menos 27, com 27 dá 0. Como eu já sabia que ele era raiz, então a gente foi decompor. Isso aqui, então, ó, já é um termo do terceiro grau, beleza? É até aqui somente. E aqui tem o resto. Agora, será que o 3 ele é raiz de novo? O que nós vamos fazer? Ai, meu Deus, como é que eu testo isso aí? Fácil demais. Joga o 3 aqui de novo. Baixa o 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 7 vai dar menos 4. 3 vezes 4 vai dar menos 12. Com 15 vai dar 3. E 3 vezes 3, 9 menos 9 é 0. Então, o que eu concluo aqui? Que o 3 ele aparece de novo como uma segunda raiz. Agora, isso aqui já é uma função, um polinômio do segundo grau. Será que o 3 ainda dividiria isso aqui? Bota o 3 lá e põe aqui, ó. 3 vezes 1, 3 menos 4 vai dar menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, o 3 é de novo uma raiz, ó. Cada vez que você divide que dá 0, esse 3 é uma raiz. Então, nós temos até aqui, já caiu para uma equação do primeiro grau. Ó. Aqui já dá para ver que o 3 não divide, né? Para os infiéis, se quiser testar aí, né? Mas não vai dar certo não, porque o termo que sobra é esse aqui, e a raiz aqui é 1. Só jogar o 1 para o outro lado. Ó. Ou seja, eu só tenho 1
e 3 como raízes. Só que o 3 aparece 3 vezes. Não é legal? Não é legal? Não é legal? É bem legalzinho isso aí. Tem mais um. Resolva isso aqui tudo sabendo que ela possui raiz dupla. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho 3 raízes, só que 2 são repetidas. Isso já facilita um pouco. Porque quando você vai criar a relação de Girard para esse troço, você não vai fazer um sistema 3 por 3, não. São 3 raízes que eu estou procurando, mas 2 são iguais. Então pensa comigo, ó. Troca o sinal desse e divide por esse, dá a soma. É a primeira relação de Girard. Aí você vai fazer R1, R2, R1, R3, R2, R3. Vai ser esse aqui dividido por 1. Tá vendo? Como é 1 aqui, você pode acelerar, que nem a gente faz na soma e produto. E por último aqui eu vou precisar trocar o sinal na terceira relação, né? O produto das 3 raízes vai ser 4 dividido por 1. Agora, como nós já temos... eu vou usar uma outra letra aqui para facilitar. Vou chamar as 2 primeiras raízes de A e a segunda de B, já que ela tem multiplicidade, tá bom? Então, essa primeira relação seria 2A mais B, que é igual a 5. R1 e R2 são A, então vai ficar A ao quadrado. R1 é AB. AB. Vocês estão vendo aqui que eu teria 2AB e A ao quadrado, que é igual a 8. Tá? Substitui aqui o R1 e o R2 por A e o R3 por B. Aqui eu teria A vezes B, que é igual a 4. Repararam que agora eu tenho 3 equações, mas só 2 letrinhas para achar. Então é muito legal isso aí, porque você não vai precisar usar todas. Você escolhe as que você acha mais prático. Essa daqui eu usaria de cara, porque é a forma mais fácil de achar o B, que é jogar o 2A para o outro lado. Agora, entre essas duas... qual que vocês escolheriam? Cara, olha só. Se você escolher essa, quando você pegar o A ao quadrado, que ele multiplicar por A, vai dar A ao cubo. Então, aí já estou passando para uma equação cúbica. Dá para fazer, não é ruim não. Mas eu optaria por essa do meio, porque o B eu vou trocar por isso aqui. E o A, quando multiplicar por A, vai dar só A ao quadrado. Pelo menos cai numa equação do segundo grau, tá bom? Então, vamos lá, ó. A ao quadrado, 2AB, tá vendo? Quem que é o B, não é isso aqui? Isso tudo é igual a 8. Aí você faz 2A vezes 5 dá 10A, e 2A vezes 2A dá menos 4A ao quadrado. Se fosse fazer por aqui, tá vendo como ia dar A ao cubo? Ó? Aqui é esse, tá bom? Eu vou seguir essa regra de cima. Vamos evoluir essa equação aqui, ó. Aqui embaixo, ó, A ao quadrado, 10A, menos 4A ao quadrado. Esse menos 4A ao quadrado, com esse A, vai dar menos 3A ao quadrado. O 8, na verdade, eu já troquei o sinal de tudo aqui. Eu antecipei um passinho para vocês. Ó, menos 3A, mais 10, e esse 8 viria negativo. Entenderam? O 8 viria negativo. Então, aqui era menos, aqui era mais, e o 8 é negativo. Como eu não gosto desse menos aqui na frente, eu já troquei tudo o sinal. Outra forma de fazer isso seria jogar eles para o lado onde está o 8. Aí, esse 4A aqui passaria positivo. Então, explica por que os sinais estão assim, tá bom? Para não deixar vocês viajar daí na parada. Mas aí eu multipliquei o sinal de todo mundo aqui e ficou assim. Poxa vida, faz o que agora? Tem boca não, né? Bhaskara, ré de guerra. Menos B, mais ou menos B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2A. Aqui vai dar 10 positivo. Aqui 100 menos 96, que vai dar 4. Raiz de 4 é 2. Então, eu teria 10 mais 2, 12 por 6 dá 2. Ou 8 sextos, que dá 4 terços. Nessa situação aqui, como ele tem... eu não posso dizer que os dois são raízes, né? Na verdade, a gente tem que testar. Dificilmente você vai ter uma raiz com esse valor aqui, mas tudo bem, você pode também testar esses dois caras lá. Se você jogar um 2 aqui, ó, vai dar 8 menos 20 mais 16 menos 4. Então, eu sei que dá 0. Como ele é raiz dupla, ele vai ter 2, 2. Vocês estão vendo que não tem espaço para esse 4 sobre 3? Porque a outra raiz ela vai sair daqui, ó. Mas pode testar também. Se der, tem essa possibilidade. Mas eu acredito que 4 terços, quando você jogar aqui, 4 terços ao cubo vai dar 64 sobre 27.
Tá vendo? Isso não vai dar zero nunca. 64 por 27 vai dar 16 por 9 vezes 5 dá 80. 80 por 9. Depois 32 por 3. Não vai dar zero. Mas o certo é testar também. Mas o 2, só de olhar aqui, você vê que o 2 é raiz. Se você volta para cá, ó, 2 vezes 2, 4. Vai dar outra raiz, vai dar 1. Então, provavelmente as raízes são 1 e 2, com o 2 aparecendo duas vezes, tá? Multiplicidade 2. Mas o certo mesmo... faltou espaço aqui para eu fazer os test drive. Mas o certo mesmo é a gente testar isso aqui também. Tá bom? De antemão, olhando os valores ali, não vai dar certo não. Esse aqui dá zero. E dá para testar ele meio no molhômetro, assim, na metralhadora. Beleza? O último recurso, digamos, que a gente vai usar... ele tem a ver diretamente com as raízes complexas. O que são as raízes complexas? Olha só. A gente já viu que, dependendo da situação, uma resposta para a raiz pode não ser um número real. Ou seja, a gente tem o ZAB, que é aquela forma mágica lá, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. E o I é aquela unidade linda imaginária. Agora, olha que legal isso aqui. Se um número complexo é a raiz de uma equação, atenção para o que eu vou ler, ó, polinomial com coeficientes reais. Então, o conjugado de Z, que é o ZAB também, só que A menos BI, também é raiz. Então, ó, vocês vão olhar primeiro para um determinado valor do polinômio. Se tiver um número complexo como coeficiente, não vale essa regra. Você vai olhar para todos os an-1 até chegar no termo independente. Todo mundo é real? Então, você garante que se ele tiver uma raiz complexa, o conjugado dele também vai ser uma outra raiz. Então, se achou uma, você ganha duas por tabela. Moleque, essa é a vantagem. Ó. Determine o grau mínimo de uma equação polinomial de coeficientes reais que possui 2 como raiz simples, 2 mais 1 como raiz dupla e 1 menos i como raiz tripla. Então, olha só, nós temos que pensar o seguinte, que o 2 é raiz simples, então não tem muita coisa o que fazer. Qual é o grau desse polinômio que tem esse tanto de raiz aí? Como a raiz dupla é 2 menos i, né, na verdade, é a raiz dupla. Automaticamente você vai ter uma outra raiz que é o conjugado desse complexo. Ele está falando aqui, ó, que os coeficientes são reais, tá bom? Aí vale a regra. Atenção, gente. Se tiver um i no meio do polinômio lá, não vale, não pode, é pecado, Deus castiga. Essa regra só vale quando todos os coeficientes são números reais. Como ele aparece duas vezes, eu teria mais uma raiz assim e outra assim. Tá vendo? Até aqui eu já sei que o polinômio é de quinto grau. São 5 raízes, tá? Estão repetidas, mas tem 5. Aqui, 1 menos i, ele também tem o conjugado dele, só que ele aparece 3 vezes. Então, olha só, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11. Então, como eu tenho esse tanto de raiz, o grau mínimo desse polinômio que tem esse tanto de raiz é 11, é um polinômio de grau 11. Não se preocupe que a gente não vai ficar fazendo trabalho com esse tipo de coisa não, tá bom? É um polinômio de grau 11, por enquanto a gente precisa disso não. É legal? Agora, olha só. Resolva a equação x mais 4 não sei o que, x mais 1 i, sabendo que 3 mais i é uma das raízes. Se 3 mais i é uma das raízes, vocês estão vendo que isso aqui é tudo real, 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 real. Então, 3 menos i também é raiz. Safadinho! Se eu fizer, então, isso aqui, ó, x menos 3 mais i e x menos 3 menos i, eu acho uma expressão do segundo grau aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3 dá 3x e x vezes i, xi. Menos aqui, né? Menos aqui com menos aqui dá mais, tá bom? E aí você vai fazendo aqui, ó. 3x, 3, 3, 9, e x, e 3 i quadrado. Vai fazendo as multiplicações tudo aqui. Aí, vamos lá. xi com xi morreu. O i ao quadrado, ele é menos 1. Com esse menos vai dar mais 1. Então, 9 mais 1 dá 10 e 3 menos 3 dá 6. Isso quer dizer que isso aqui divide o polinômio lá de cima. Olha que legal.
Se ele divide o polinômio de cima, eu posso muito bem, se vocês quisessem fazer com número complexo, pode fazer. Eu prefiro fazer o método da chave e dividir o x4 por x2, que vai me dar um x2 também, e esse x2 eu consigo achar as raízes por Bhaskara ou por soma e produto. Então, vamos lá. Divide essa geringonça por essa aqui, ó. Quem que é x4 dividido por x2? É x2. Agora você faz x2 vezes x2, dá x4. Troca o sinal, lembra disso. x2 vezes 6 vai dar 6x3 negativo, vai ficar mais, troca o sinal. x2 vezes 10 dá 10x quadrado, positivo, vem para cá, negativo. Passa a régua. Aqui zerou, aqui dá menos x3, aqui vai dar zero também. E o 26 e 60 eu só baixei. Agora você divide x3 por x2, menos x3. Então vai dar menos x. Menos x vezes x quadrado dá menos x ao cubo, vem para cá mais. Lembra disso, de trocar o sinal. Menos x vezes 6x negativo vai dar 6x ao quadrado positivo. Vem para cá e troca o sinal. E menos x vezes 10 vai dar menos 10x, vem para cá mais 10x. Lembra de trocar o sinal, gente. Precisa na hora de colocar ali. Beleza. Esse caba morreu com esse. O 6x ao quadrado ficou solito. E 26 com 10 dá 36. Olha que bonito isso aqui. Ainda posso fazer uma divisão a mais, porque o x ao quadrado eu posso dividir por x ao quadrado. Então, vamos nessa. 6x2 dividido por x2 dá 6, né? 6 negativo. Quando você multiplica isso aqui, dá 6 negativo, vem para cá positivo. 6 vezes 6 dá 36, menos por menos dá mais, vem para cá menos. E 6 vezes 10 dá menos 60, vem para cá mais 60, ou seja, zerito. Olha que bonito. Então, esse termo aqui é parte da decomposição desse polinômio de x4. E se eu pegar esse termo aqui e fizer soma e produto com ele, a soma vai dar 1, a relação de Girard. Troca o sinal desse aqui e o produto vai dar menos 6. Pensa na multiplicação primeiro. 6 vezes 1, 6. 6 mais 1, 5. Quais são os outros dois números que você conhece que dá 6, a multiplicação? É 2 e 3. Ah, safadinho. Então, pela ordem, é 3 e menos 2 para dar menos 6, porque 3 menos 2 vai dar 1. Então, eu achei as raízes, ó. Essas duas eu já conhecia, que estava lá em cima. E o 3 e o menos 2 nós obtivemos agora. Esses são um conjunto de raízes que respondem a essa equação polinomial. Não é legal? Não é legal? Então, se tiver todos os coeficientes reais e uma raiz complexa, o conjugado dele também vale como raiz. Eita, coisa linda! Resolva a equação e tal, sabendo que I é uma de suas raízes. Agora lascou, ó. Bate o olho aqui, ó. Não posso usar a relação, porque esse coeficiente não é real, ele é complexo. Lascou. Mas tudo bem, vamos fazer o dispositivo de Brillouin e colocar o I, já que o I é o alfa, é uma das raízes, põe ele lá. 1 menos 7i e 9i. Mesmo esquema, ó, repete uma aqui embaixo. I vezes 1 dá I, I menos 7 dá menos 6i. I vezes 6i vai dar 6i ao quadrado. Eu troco o sinal dele, tá? Vai ficar 6 positivo, com 15 vai dar menos 9. E I vezes menos 9 dá menos 9i, com 9i dá 0. Fechou? Então já melhorou um pouquinho. Já melhorou. Já ficou legal. Faz uma separação aqui. A nossa nova equação é essa, ó. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Bhaskara na lata. Menos B, eu já troquei o sinal. B ao quadrado menos 4 vezes AC. 6 ao quadrado aqui, poxa vida, 6 vezes 6, 36. I ao quadrado é menos 1. Então, ali vai ficar menos 36. E aqui, 4 vezes 1 vezes 9 dá mais 36. Ufa, fechou. Vai zerar esses dois. 6i dividido por 2 é 3i. Como eu estou resolvendo a equação do segundo grau, o 3i é uma raiz dupla. E aí, fecha aí a ideia, ó. As raízes são i e o 3i. Só que o 3i aparece como raiz dupla. Não é legal? Tem mais um negocinho e a gente termina essa parada. O último tema, então, para finalizar, depois que nós já sabemos das coisas aqui todas, os Brillouin, Girard e tudo essa paradinha, decomposição de raízes complexas, tudo que nós vimos, isso aqui fecha a parada com chave de ouro. Na verdade, ó, você pode, com os coeficientes, você pode fazer uma pesquisa das raízes. Eu não garanto nada
Não garanto nada que as raízes vão dar certo. Pode ser que nem exista nenhuma raiz dessa que a gente está colocando, tá? Mas se por acaso tiver raízes racionais, ou seja, números racionais, que eles são frações, essa fração, ó, ela tem uma lógica grande com os números que aparecem aqui, ó. O P tem a relação com a zero, sempre. Quem que é o a zero, gente? O termo independente. E o Q, que é o denominador, ele tem uma relação com o primeiro camarada. Então, olha só. Como é que você faz, então? Eu não vou resolver esse, porque ele já foi resolvido anteriormente. Mas eu quero mostrar para vocês que a gente conseguia prever mais ou menos as raízes que tem esse negócio. Primeiro, você precisa pensar numa fração, já que as raízes são racionais, tá bom? Os números que eu tenho aqui é 24 e 1. Olha só. A gente precisa descobrir quem são os múltiplos de 24. Porque na hora da construção das raízes, os múltiplos aqui eles podem nos ajudar a fazer essa previsão. Então, por exemplo, olha só, isso é uma previsão, gente, é uma pesquisa, não estou garantindo que vai sair uma raiz daqui, mas vamos lá. Quem que divide 24? 1, 2, 3, 4, 6 divide, 8, 12 e 24. E aí você precisa, nesse número de cima, como o P ele tem a ver com a zero, ó, isso aqui é o número de cima da nossa fração, tá bom? Você pode acrescentar aqui o zero e esses mesmos números que são divisores de 24, negativos. Cara, tem um monte de possibilidades ali para você ver. O número de baixo, como ele é 1, facilitou muito a nossa parada, porque eu ia fazer frações com 1. Sempre, o 1 seria o de baixo, tá? Você teria 2 sobre 1, 3 sobre 1, você vai testando todos esses números, colocando eles embaixo. O 1 é o denominador, ele vai ficar embaixo. Nesse caso, então, ó, não tem muita coisa o que fazer. Isso quer dizer o quê? Que as possíveis raízes dessa parada estão aqui, ó. Esses números podem ser, gente, de novo, eu não estou afirmando para vocês que eles são, mas as raízes, se elas existirem, raízes racionais, ou seja, se tiver complexa, não vai aparecer aqui, né? Mas se existirem raízes racionais, elas estão aqui. Olha as raízes desse troço, para vocês verem, ó. Nós já fizemos isso em slides anteriores, ó. O menos 4 é raiz, tá vendo? Aqui ele aqui, ó, é a previsão. O menos 2 também é raiz, ó, o menos 2 aqui. O 0 foi uma das raízes. E o 3, que está aqui em cima, também. Vocês estão vendo que os divisores desse número, e aí, caso necessário, eu precisaria, se tivesse um 2 aqui, eu ia ter que fazer 24 por 2, 12 por 2, 8 por 2. Eu ia ter que ficar dividindo todos eles por 2 para achar as frações, tá bom? E eu poderia até ter 3 por 2, 1 por 2, uma fração mesmo, né? Mas a ideia é que você pesquisa os números ali. A gente vai fazer um exemplo para encerrar essa parada, tá bom? Olha só, resolva a equação. Meu Deus, ele não disse nada, ele não disse se tinha raiz dupla, tripla, quadrupla, quintupla. Não pode só porque são só 3 raízes. Como é que eu começo a parada? Então vamos lá. Ó, lembra que a gente falou aqui anteriormente. Aqui ficou fácil, ó. Por quê? Porque 3 é um número que não tem muitos múltiplos. Esse 3 ele tem a ver com essa parte da fração, tá bom? A parte de cima. E o Q, eu vou tirar os múltiplos deles daqui do 2, ó. Então, pensem comigo. Quem são os múltiplos de 3? Menos 3, menos 1, 0, 1 e 3. Então, a parte de cima da fração tem que ser um desses, se existir raiz, tá bom? E o 2? Aí o 2 eu tenho que tirar o 0, tá? Porque ele é denominador, tá bom? Então, fica menos 1, menos 2, 1 e 2. Agora, gente, olha o que a gente vai fazer. Pesquisar. Vamos pesquisar as raízes. Então, vamos lá. O que seriam as possíveis raízes? O 0 poderia ser pelo número de cima. Aí você vai fazendo menos 3, menos 2. Você vai combinando. Tá vendo? Isso aqui é uma fração. Menos 3, menos 1. Menos 3, 1. Menos 3, 2. E o 1 também, em cima. 1 sobre menos 2, 1 sobre menos 1, 1 sobre 2, 1 sobre 1. E você já consegue ter alguns valores aqui. E também, caso necessário, troque o sinal. Caso você ache o menos 1,
como possível raiz, coloco 1 positivo também como possível raiz, tá bom? Então, vamos lá, olha só. O 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, tá vendo? O mesmo aqui. 1 dividido por 1, ó, 3 dividido por 1 não dá 3? Então, 3 pode ser uma raiz, você já coloca ele positivo e ele negativo. 1 sobre 2 positivo e 1 sobre 2 negativo, eles estão aqui em cima, tá vendo? Ó? E 1 dividido por 1 dá 1 e menos 1. O 0 eu tirei porque para ele ter o 0 como resposta não existiria, digamos assim. Mas você pode tranquilamente testar também o 0 como resposta, tá bom? Toda raiz que você vê pela frente, põe o 0 lá para ver se vai dar 0. Mas aqui, só de olhar para ele, você vê que 0, 0, 0, vai sobrar o 3. Então, não é raiz, tá? Nesse caso, eu tirei o 0, mas nos outros você pode testar. Então, gente boa, agora vem teste mesmo. Você tem que testar as raízes. Tem boca não, tem que partir para a destruição. Eu acredito como vocês, bate aquela preguiça, eu não queria testar todas não, cara. Então, eu vou começar testando o 1 e o menos 1, que são os mais bobinhos. Então, quando você faz 1 aqui, ó, 2, 1, 3 a 1 ao quadrado. Aqui, vixe, aqui vai dar 2 menos 3, menos... não vai dar, né? Esse aqui vai dar menos 6, menos 14, vai dar menos 12. Então, poxa, já eliminou. É o menos 1, vamos testar o menos 1. 2 menos 1 ao cubo, menos 3 menos 1 ao quadrado, menos 8 menos 1. Faz direitinho aqui, ó. Aqui vai dar menos 2, aqui vai dar 1 positivo vezes 3 dá menos 3. Menos com menos vai dar 8 positivo e 3. Olha que legal aqui, ó. Aqui dá 0. Uhul! Já achamos uma raiz. Pergunta, você quer ficar testando essas outras raízes ali? Se você achou uma e eu estou com equação cúbica, eu estou com um polinômio de grau 3, cara, olha o que eu faria aqui, ó. Pega o menos 1, que é a raiz, e eu pego 2, menos 3, menos 8 e menos 3 e vou fazer uma... Não é mais prático? Se eu achar uma... Ah, professor, mas se eu tiver uma parada com a raiz quinta, vale a pena você testar outras possibilidades. Eu testaria o 3 e menos 3 na sequência. Pode ser que eles não sejam raízes, mas são os números que fogem da fração, tá? É uma sacada. Então, vamos lá. Se eu dividir esse polinômio x3 por x mais 1, que seria o termo que o menos 1 é 0, o que eu vou obter? Repete o 2. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 1 vezes menos 5 dá 5 positivo com menos 8 vai dar menos 3. E menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo com 3 dá 0. Perfeito, eu já sabia que ia dar certo. Agora eu não tenho mais uma função do terceiro grau, um polinômio. Eu tenho um polinômio do segundo grau. Esse aqui é divertido, é só a gente jogar em Bhaskara. Mas vocês estão vendo aqui, ó, a decomposição que eu criei. O polinômio de grau 3, ele é um polinômio de grau 1. De onde eu tirei esse aqui, é aquele que a raiz é menos 1. E isso aqui, ó. Pronto. Se eu achar as raízes nesses dois aqui, fecha a ideia, ó. Menos b, b ao quadrado menos 4ac, e 2 vezes 2. Pronto, 5 positivo. Aqui dá 25 mais 24, que vai dar 49. A raiz de 49 é 7. Eu teria, então... 12 por 4, que dá 3. E menos 2 por 4, que dá menos meio. Vocês estão vendo aqui, ó? O 3 seria o próximo número que eu testaria. Ia dar certo. Só que a outra raiz é menos meio. Vale a pena, gente, fazer esse test drive. Tá bom? Polinômios é um negócio que, à primeira vista, ele é um monstrengo horrível. Mas quando você parte para a destruição, é muito legal. Olha os valores das raízes aí. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, agora sim, dos polinômios. Por enquanto é só, fiquem com Deus e até a próxima. Bye!